Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Já ouvi falar um monte de coisa linda de você, então falei, deixa eu conferir ao vivo como que atua esse cara que curte muito ajudar os corretores aí. Poxa, cara, obrigado pelo carinho, pelas palavras. Um prazer te conhecer também, ter acompanhado as outras lives. Inclusive, você fez uma com o Felipe Nerbas, que foi muito legal, que é um parceirão meu daqui, um cara brilhante também. Maravilha, espero aí que para o pessoal que esteja assistindo a gente possa colaborar de alguma forma, trazer alguma coisa positiva. Opa, vamos lá. Me conta um pouquinho como que foi a sua trajetória. Você começou como corretor, Paulo? Cara, na verdade, não. A minha formação acadêmica é de publicidade. Então, eu formei em Opa, publicidade, fiz MBA em marketing, e eu queria, bom, quando eu saí da faculdade, eu queria produzir cinema. Depois, eu queria trabalhar com marketing político. Eu moro em Brasília, né? Então, é uma área que eu sempre adorei, sim, estudei muito, cara. É uma área tecnicamente fantástica, assim. Independente das questões de quem a gente elege, o estudo do marketing político ele é muito rico, né? E, cara, por coincidência, né, situações de vida, eu acabei indo trabalhar numa incorporadora. Fui ser diretor de marketing de uma incorporadora chamada Antares aqui em Brasília. Isso eu acho que é uns 15, 20 anos atrás, cara, muito tempo. E lá que eu me deparei com o mercado imobiliário, e aí comecei a estudar, conhecer, fiz mais de 15 empreendimentos, 15 lançamentos imobiliário, cuidando de toda a parte que envolvia o lançamento, né, a parte de marketing, comunicação, enfim, e também ajudando a desenvolver o produto, que foi uma coisa muito rica, muito legal, né? Que foi quando eu comecei a conviver com a questão de compra e venda propriamente dito, né? Porque o que você colocava na área de lazer, as características do produto iriam influenciar, obviamente, a compra e a venda. Então foi legal. como eu comecei nessa área, né? Mas depois eu descobri que os corretores ganhavam não mais do que eu, mas muito mais do que eu, entendeu? E aí eu migrei. Olha só, todos os corretores que estão nos assistindo aí, olha, todo mundo com o colchão cheio de dinheiro aí, hein? Graças a Deus. Eu já vi umas figurinhas aqui que eu conheço que não estão mal de vida, não. Ai, ai, ai. E aí, como que foi? Aí você começou a atuar? Aí eu fui migrando, né, da área de marketing para a área de corretagem, mas era um mercado de lançamento, né? E o mercado de lançamento, pelo menos naquele período, devo estar falando aqui de 2007, 8, 9, 10, a gente vendia investimento basicamente. Então, meu primeiro contato com a corretagem foi muito mais vendendo investimento que vendendo produto para as pessoas morarem, né? E Entendi. aí graças a Deus, eu tive um sucesso muito bom, né? Que durou, cara, mais ou menos aí até 2011, né? 2011 o mercado de lançamento começou a enfrentar dificuldades aqui em Brasília e eu, nesse momento, me associei a outras duas pessoas e abri minha primeira imobiliária, com foco em lançamento. Fiquei nessa sociedade 2011, 12, 2000, final de 2012, comecinho de 2013, eu saí da sociedade e aí eu abri a 61 Imóveis, que é a empresa que eu tenho, né, até hoje, com foco em terceiros. E aí entra uma coisa interessante, o porquê dessa escolha. Porque eu tinha todos os relacionamentos de lançamento, conhecia os incorporadores, poderia ter entrado na área né, na área de lançamento. E não foi só porque o mercado de lançamento não estava bom. Foi porque o que, que acontece? O mercado de terceiros, ele é muito constante. Sempre alguém morreu, alguém nasceu, alguém separou, alguém casou, alguém quebrou, alguém ganhou dinheiro. Então as pessoas são, entre aspas, obrigadas a vender e a comprar o seu imóvel. Né? A vida faz com que as pessoas façam isso. Então eu decidi entrar nesse mercado por conta dessa característica de constância. Apesar que o mercado de lançamento você tem momentos que ganha mais dinheiro, mas o mercado de terceiros, para criar uma empresa perene, na minha opinião, é a melhor opção. Então foi Legal. por isso que eu adentrei esse mercado de terceiros, criando a 61, né? E já entrei como mercado, como imobiliária de prontos, né? E aluguel também, que eu acho que são duas características que para o business fazem com que a gente tenha recorrência de receita e uma constância, né? E era isso que eu buscava. Eu fiquei muito impactado pela oscilação do lançamento, então eu quis fugir disso.
né? E aí a jornada agora já está fazendo 9 anos, se eu não me engano, 8 anos, não, 9 anos Nove de anos. empresa, 9 anos, né? E foi uma jornada até agora muito desafiadora, mas muito gostosa, muito interessante. Eu dei a sorte, cara, eu sou muito abençoado das pessoas que estão comigo, né? Eu acho que o principal diferencial de qualquer imobiliária, e eu não falo isso da boca para fora, não é só para ser legal, são as pessoas que estão lá dentro. Eu sou abençoado demais pela equipe que eu tenho, cara, e isso, graças a Deus, é o que está fazendo a 61 ter o sucesso que ela está tendo aqui. Olha, eu coloquei como tema do nosso papo, ó, e enquanto você fala, está subindo um monte de coração, então tem gente da equipe ligada aí, provavelmente. Com certeza. Então, eu coloquei como tema do nosso papo uma provocação, porque ó, a área que eu ministro é sobre marketing digital, enfim, falar sobre a Sim. importância da internet, enfim, toda aquela coisa, e eu soube aí que você aposta pesado no offline, e tem Uhum. bancas envelopadas, enfim, que tem uma série de coisas. Não sei se foi exagero de amigo ou não, mas disseram que você é o cara que, assim, quando se anda na rua em Brasília, é a 61 Imóveis que todo mundo mais vê presente no offline. É isso mesmo? Bom, não vou dizer que seja tanto assim, mas assim, cara, essa aposta no offline, e aí é muito interessante. Primeiro, quando a gente fala de marketing, né, cara, a gente nunca pode botar todos os ovos no mesmo cesto. Eu acho que essa é a primeira lição. E eu Sim. sinto que tem muito de modismo, vamos dizer assim. Não é tudo offline, não é tudo online, né? A gente tem que ter mídias que a gente consiga ter frequência, que a gente consiga impactar o nosso público e que a gente consiga ter constância, né? E eu acho que o casamento do online com o offline, ele é muito relevante, porque ele aumenta muito o recall da pessoa, sabe? Então, o que foi a minha escolha? Né? Eu comecei com a imobiliária em 2013 muito forte online, porque em 2013 o investimento, principalmente no Facebook, era muito pequeno. Eu não tinha muitos concorrentes no Facebook. Então, cara, o retorno dos anúncios era incrível, era fantástico, né? E aí a gente foi evoluindo nisso. E o que aconteceu? Os players e os concorrentes começaram a migrar a sua verba, né, para o Facebook, para o Instagram, as redes sociais foram ganhando cada vez mais destaque. Só que o cliente proprietário, ele mora no imóvel. E eu vi uma palavra outro dia, falou, cara, por mais que as pessoas estejam no celular, por mais que as pessoas estejam online, elas saem de casa para buscar o filho na escola. Elas já estão se locomovendo para o trabalho novamente. Elas vão correr na rua. A vida não é toda dentro do telefone. Então, o que que eu pensei? Eu quero que a minha marca seja vizinha do meu cliente. Eu quero que o meu cliente-alvo, ou seja, do meu nicho em que eu atuo, que é principalmente o plano piloto aqui em Brasília, a minha marca seja vizinha do meu cliente. Que ele crie uma sensação de proximidade com ela. Então, basicamente, eu usei duas mídias. Uma, aqui a gente tem umas lixeirinhas que são espalhadas pela cidade, e é uma ideia brilhante, cara. Assim, o governo licitou essas lixeiras, então a empresa coloca a lixeira na cidade inteira, o que é uma coisa ótima, né? Porque você facilita a coleta de lixo e toda essa questão de limpeza urbana, e essa empresa viabiliza isso vendendo adesivo nessas lixeiras, vendendo patrocínio para essas lixeiras. Então é uma mídia muito rica, porque você ainda está fazendo uma boa ação, você está permitindo que a cidade tenha lixeira por tudo que é canto. Então isso tem um lado interessante dessa mídia, e essa mídia ela está muito espalhada e ela está muito próxima dos prédios. Então é uma maneira da marca estar próxima. Então esse foi o primeiro caminho que a gente teve. Depois, cara, eu comecei a observar várias bancas de revista em dificuldade. Várias bancas de revista, pô, com pouco produto. E, cara, a banca de revista, ela tem uma presença incrível. Ela está na entrada aqui em Brasília das quadras, né? Tanto é que antigamente, Vivo, Claro, essas empresas investiam pesado nisso, né? E aí, percebendo isso, eu falei, cara, eu dou uma ajuda de custo para o dono da banca. E eu fui escolhendo bancas não só bem posicionadas, como bancas que estavam num estado de. Estavam um pouco deterioradas, as primeiras, né? Então foi uma experiência muito legal e o retorno foi ótimo. Porque você aí começou a misturar o retorno da banca
com o retorno da lixeirinha, que elas são próximas, né? Mesmo nesse Sim. raciocínio de conseguir uma frequência grande. E o que eu percebi? Que o recall dessa mídia multiplicou com o recall online. Ou seja, quando eu tô com muita. Eu tenho mídia online também, eu não tenho só mídia offline, mas o meu grande investimento é offline, né? Ela começou, a memória das pessoas começou a ficar muito mais forte da empresa, porque ela estava sendo impactada pela minha marca dentro do telefone, né? E offline, perto da casa dela. E aí, cara, entra uma coisa interessante. O nosso mercado, na minha opinião, gente, opinião, cada um tem a sua, ninguém é dono da verdade. Ele está menosprezando o offline, né? Tanto é. Opa, obrigado. Conseguiu uma. Melhorou aqui um pouco, cara. Desculpa. Eu estava no trânsito aqui. A minha esposa que está aqui comigo, ela entende de imagem, de fotografia, pegou o celular dela e botou aqui. Fala oi, amor. Fala oi. Boa noite. Então, cara, aí eu percebi esse menosprezo, entendeu? Então ficou uma região, cara, que eu fiquei quase que sozinho anunciando. Hoje, graças a Deus, vários parceiros, vários concorrentes também estão anunciando offline, né? Isso está fazendo com que a mídia tenha mais recall, porque tem mais imobiliárias anunciando, então fica uma mídia meio ocupada pelo mercado imobiliário, o que é bom para todo mundo, né? E agora eu estou voltando a fazer panfletagem. E, Uau. incrivelmente, estou tendo um excelente resultado com panfletagem, que era O uma que que coisa que a tem, gente fazia muito e hoje ninguém mais faz. o que que tem de diferente na sua panfletagem? Não, aqui em São Paulo tem muito ainda, muito, Sério. e sempre que eu vejo, enfim, é um pouco complicado. Dia de chuva, pessoas da melhor idade, cara, assim, é meio dolorido de ver. Me conta o seu segredo de panfletagem aí. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, a panfletagem, ela tem uma mídia muito importante, porque normalmente quem é o panfleteiro, né, é uma contratação muitas vezes informal e eu faço, cara, questão de contratar esse panfleteiro diretamente, eu não contrato empresa, porque são pessoas que normalmente estão em dificuldade financeira. Então, é uma mídia que você consegue dar um dinheiro direto para uma pessoa que efetivamente está precisando. Tá? Então, eu acho que eu gosto muito da panfletagem por conta dessa característica. Né? Brasília, a gente tem um período de seca muito grande, então a gente não sofre muito com essa questão da chuva. Né? A gente já entrou no período de seca, então tem essa característica. E, pelo desenho da cidade, a gente tem quadras. Né? As quadras, Brasília, não sei para quem conhece, são espaços, são quadras que têm uma entrada e uma saída, e normalmente tem 11, acho que 11 prédios em cada quadra. Então a panfleteira fica na entrada da quadra, distribuindo para todos os moradores que entram e saem. E aí tem um detalhe do conteúdo do panfleto. Porque o que, que acontece? A mídia das lixeirinhas, ela é uma mídia institucional. Ela carrega a marca da empresa. Ela é para gerar recall de marca. A mesma coisa acontece com as bancas. São mídias que apenas geram recall de marca. A panfletagem ela é feita com a imagem do corretor, com o Uau. telefone do corretor. Ela é para gerar um contato direto com aquele corretor e criar autoridade para aquele profissional naquela região em que ele atua. Né? E outro ponto muito importante, cara, sobre panfletagem e que vale para as mídias no geral. Fundamental ter constância e frequência. Os pontos em que nós panfletamos, nós voltamos a cada 15 dias. Então, a mesma pessoa é impactada pelo mesmo panfleto a cada 15, 20 dias. Isso é fundamental, porque todos nós somos clientes do mercado imobiliário em potencial. Todos nós precisamos de um teto. Mas nós nem sempre estamos clientes do mercado imobiliário. Então, muitas vezes aquele cara que está recebendo o panfleto de 20 em 20 dias, ele não está cliente, mas quando ele virar cliente, a probabilidade dele me ligar, ou dele ser, quando ele for impactado novamente pelo, pelo panfleto, ele entrar em contato. Então, isso a gente trabalha numa criação de autoridade. Isso é um ponto muito interessante que a gente busca quando a gente está fazendo a panfletagem. Né? Então, essa estratégia. Exatamente o comentário que estão fazendo aqui. Ah, que legal. E é isso, cara. O ponto que eu acho que a gente tem que pensar, e aí eu vou voltar numa coisa, que é o seguinte, uma coisa que eu uso de estratégia. Essas lixeirinhas que a gente anuncia são pontos físicos, né? Elas estão ali numa localização. Eu não mudo o ponto físico.
Os meus contratos com as lixeirinhas são de 3 anos, eu tenho contratos todos longos, mas eu mudo a peça publicitária. Então, de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, eu mudo a peça publicitária. Por que que isso é importante, cara? Eu vejo muitos proprietários de imobiliária começam uma campanha, param a campanha. Começam uma campanha, param a campanha. E é uma necessidade de ter um retorno rápido e eles não insistem numa mídia. E você só cria recall com repetição. Ou seja, se eu ficar mudando o meu ponto, mudando a minha peça o tempo inteiro, eu não vou criar memória, eu não vou criar essa percepção que é muito importante que o cliente tenha. Então, eu falo que tem um caso, aqui em Brasília tem um cara que é a minha inspiração, que é o seu Higínio França. Ele tem uma empresa chamada Casa das Molduras. E o anúncio dele, há mais de 20 anos, é a imagem dele escrito Casa das Molduras em cima. Todo mundo na cidade conhece, porque há 20 anos ele muda a mídia, mas não mudou a peça publicitária. Se você vier em Brasília, não tem como você não conhecer ele. Não tem como as pessoas da cidade não conhecerem. E olha o poder que isso teve. Quantas empresas anunciam há 20 anos e não tem esse recall? Por quê? Porque mudam a peça publicitária constantemente ou mudam a mídia constantemente. Então, a minha estratégia desse posicionamento tem a ver com eu quero gerar lembrança de longo prazo. Esse é o grande objetivo e por isso essa escolha. E, Pablo, os anúncios são todos muito parecidos. Eu brinco que aqui em São Paulo tem a Casa Verde e Amarela com piscina, com... Você olha, assim, uma primeira olhada, você não consegue gravar nada, porque todos os anúncios são muito parecidos. E eu brinco nos treinamentos que parece que todos esses publicitários nunca foram visitar para ver, colocar algum tipo de diferencial que você consiga gravar alguma coisa. Os anúncios são, especialmente no mesmo bairro, ainda todos falando mais ou menos a mesma coisa. Isso é muito interessante que você falou sobre imagem do corretor nos panfletos. Quando você fala em imagem, você está se referindo exatamente ao quê? Porque aqui é uma etiquetinha desse tamanho com o celular do... É isso? Não. O panfleto é do corretor, é com a foto do corretor, com o texto do corretor. A etiquetinha no final é só a marca da empresa. E não tem, nesses panfletos, nem o site da empresa. Só tem o telefone do corretor, né, redes sociais, etc. dele, mas o panfleto é todo feito personalizado para ele. Cara, eu tenho uma questão muito forte que, bom, assim, a gente reclama muito no nosso mercado de falta de valorização do profissional. Só que a responsabilidade, primeiro, das imobiliárias valorizarem os seus profissionais. Poxa, eu já escutei de muita gente, pô, você vai fazer o panfleto com a imagem do corretor, ele vai fazer um por fora. Ah, você vai criar a imagem dele, ele vai ficar famoso e vai te largar. Acontece justamente o contrário. Se eu não me engano, há 4 anos que nenhum corretor pediu para sair da 61. Para não dizer, nesses últimos 4 anos, 2 corretores pediram para sair da empresa. Em 4 anos. A maioria da minha equipe tem mais de 2 anos comigo. Justamente porque eu entendo que a gente tem que valorizar eles. E valorizar não é que Aí entra um mindset interessante. Não são os corretores que trabalham para a imobiliária. É a imobiliária que trabalha para os corretores. A imobiliária é uma prestadora de serviço para os corretores. Dentre dos serviços, existe o marketing. Então, eu tenho que construir uma marca forte para aquele cliente que não conhece o corretor, a marca abrir aquela porta e dar credibilidade. Mas a partir do momento que o corretor conhece, a credibilidade tem que ser dele. Ele é mais importante que a marca da imobiliária. Quem remunera a imobiliária é ele, não sou eu que remunero ele. Então, esse mindset foi fundamental para as escolhas publicitárias que a gente fez e para a estratégia que a gente utilizou, não só de elaboração da marca, como de apoio ao corretor. E um outro ponto que é muito relevante dentro dessa estratégia é o marketing de conteúdo físico. É muito comum a gente falar do marketing de conteúdo online. Sim. Eu gasto muito papel, mas a gente entrega conteúdo impresso aos clientes e de maneira regular. Isso cria autoridade. E, cara, a gente está recebendo pouco papel. Antigamente a gente recebia muito papel, né? Agora a Sim. gente recebe muita mensagem de WhatsApp. Então, cara, eu posso entregar papel. As pessoas estão lendo papel e estão gostando de receber papel.
É uma coisa que era inimaginada 5, 6 anos atrás, né? Então, toda a estratégia ela se comunica dessa forma, né? Agora, pá, você falou uma coisa, cara, interessante. Os anúncios de imobiliária são todos iguais, né? Muito, Isso, muito. isso é uma coisa que me incomoda muito. E o que eu vejo nisso é muitas vezes uma falta de identidade da imobiliária. Os anúncios são iguais porque, às vezes, as imobiliárias são iguais, não tem um diferencial entre uma e outra. Se Sim, a gente entende que o nosso serviço de administração no aluguel ou de venda é uma commodity, em termos sendo bem simplório, né? O serviço, ele, entre aspas, é o mesmo. Claro, eu posso executar ele muito melhor do que outro. Eu tenho que caçar, eu tenho que encontrar um propósito para minha empresa existir, um diferencial para ela existir, porque eu tendo isso claramente, eu vou conseguir transmitir isso nas campanhas publicitárias. Eu vou sim. conseguir ter um anúncio diferenciado, entendeu? Então eu entendo muito que as empresas têm que se revisitar, entenderem bem. Cara, eu sou uma imobiliária por quê? Para quê? Não foi o acaso que aconteceu isso. Eu tenho algum propósito com isso. E isso é que tem que ser comunicado, entendeu? Então eu Pablo, entendo muito. achei fantástico esse lance aí da valorização dos corretores. Na verdade, está muito além do que da propaganda que tinham me feito sobre você, porque, cara, você me passou um segredo aí que não sei se todos pegaram. Olha, você falou em bancas com dificuldade e você ajudou. Você falou de panfleteiros em pessoas em dificuldade e você a serviu. E você falou de valorizar corretores, que para muitos é assim a última chance profissional que sobrou, porque às vezes é um engenheiro que está desempregado, um arquiteto ou de outra profissão e a corretagem está sempre aberta. Então, a hora que você fala de começar no outro, assim, você muda todinha a estratégia do marketing, porque as pessoas, na verdade, o marketing começa lá atrás, mas tanto as grandes incorporadoras como as imobiliárias, elas querem ter uma urgência, me chamam e falam, olha, eu tenho que vender isso em 3 dias, eu tenho que vender tudo isso que está encalhado. Então, assim, me cansa até. Eu, durante um tempo, parei de fazer campanhas de leads, porque a diferença não é o lead, é o corretor. Exatamente. O, é o atendimento do corretor, não é a qualidade do lead. Então, eu posso fazer um lead maravilhoso e no primeiro contato esse lead vai ser perdido, justamente porque ninguém investe no próprio corretor. Esse é o diferencial. Pô, sensacional o seu trabalho, cara. Já virei fã, hein? É isso, Fábio, eu te agradeço muito. E eu quero complementar esse investimento no corretor. Primeiro, tem que ser real, tem que ser verdadeiro, não pode ser da boca para fora. E ele não só passa por mídia, ele passa por treinamento. E o treinamento, eu quero ressaltar isso, ele não pode ser uma palestra bonitinha que sai todo mundo comemorando. Ele é constante. Uma grande virada que a gente teve aqui na empresa foi em 2018. A gente fez um curso que demorou 6 meses, com TCC ao final do curso e banca avaliadora. De 18 profissionais que fizeram o curso, 6 passaram e tiveram Uau. benefício por isso. E hoje a gente tem um processo de educação continuada muito relevante. Todo mês, toda a nossa equipe recebe um questionário com questões mercadológicas, com questões sobre financiamento, com questões técnico-burocráticos, com questões relacionadas à história e às características da cidade. E esse questionário, ele é avaliado pelos gerentes e por mim, e eles recebem um retorno em cima disso. Então, a formação, a educação tem que ser continuada. As pessoas olham o mercado imobiliário, muitas vezes, como, é fácil, qualquer um faz. O processo de compra e venda é extremamente complexo. Infelizmente, hoje a gente tem profissionais muito ruins no mercado que prestam um serviço ruim. Mas para você ter um serviço bom, é complexo, é difícil. Não é simples e precisa de estudo, né? Poxa, a pessoa, muitas vezes a gente está atendendo um cliente que está na dúvida se bota o dinheiro dele no imóvel, se bota no tesouro direto, se vai botar num fundo imobiliário. Como é que você argumenta isso? Como é que você ajuda esse cliente, né?
o cliente muitas vezes vai fazer um financiamento e não tem noção da parte matemática sobre quanto ele vai pagar. O corretor tem responsabilidade com isso. E eu vou Sim, dizer uma coisinha a mais da responsabilidade do corretor que a gente menospreza. Dependendo onde eu influenciar, ou onde eu te mostrar, onde eu te fizer comprar o imóvel, você talvez almoce ou não almoce com a sua família. Você talvez tenha tempo de chegar em casa mais cedo ou não tenha. Então a nossa profissão, ela tem uma relevância comunitária muito grande e que, infelizmente, por profissionais muitas vezes mal formados, não mal intencionados, entenda bem, mal claro. formados, a gente não presta o serviço com a qualidade que ele deveria acontecer. E aí a gente fica nesse desespero, gerar mais lead, gerar mais lead, gerar mais lead. Cara, quando você atende bem, aquele lead ele te agarra, ele não te solta. E Sim. você consegue ter um resultado muito positivo com isso, né? Claro, a gente precisa gerar leads, faz parte, né, da dinâmica. Mas eu digo o seguinte, cara, com a minha equipe que eu tenho hoje, se eu tirasse toda a minha mídia, o meu resultado cairia a 20% no máximo. Porque o ser humano corretor, ele faz toda a diferença. A mídia, ela existe para garantir o futuro da empresa. Eu estou investindo na mídia agora por um recall de marca para o ano que vem, para daqui a 3 anos, para daqui a 10 anos. Para essa perenidade e continuidade. Mas hoje, no dia a dia, se eu tiro todo o meu investimento, o VGV da empresa cai muito pouco. Porque a equipe faz a diferença. Fantástico, Pablo. E se você me permite, essa parceria minha com a E3, Uhum. no treinamento Corretor Digital Prime, é exatamente isso que a gente fala. Eu fico muito, assim, muito desconfortável quando me chamam, olha, você tem 2 horas para transformar a minha equipe. Isso é adestramento, não é treinamento. A mudança está aqui e está no coração, cara. Então, esse trajeto é que deve ser feito. E a gente são mais de 400 aulas de gestão do tempo, a matemática financeira. Então, o marketing digital assim é só um pedacinho. Na verdade, eu adoro usar Netflix, e com o Felipe ele também adora tem um monte de realities de corretores aí, justamente porque algumas mensagens você precisa entrar via coração da pessoa. Então, é uma mudança assim, de mentalidade, não é uma mudança de, olha, aprende aqui, aqui você clica e você impulsiona tal. Então, o que me atraiu com a E3 foi exatamente essa possibilidade. São mais de 400 aulas, dá para você ter uma aula diferente por dia durante mais de um ano, fora lives comigo. E eu gosto muito de avaliação também, viu? Uhum. Estou num treinamento que eu estou colocando um mini TCC também para chegar e mostrar que não é fácil. Você precisa se dedicar bastante para crescer. Você sabe que eu sempre questiono uma coisa, eu tenho muito estagiário de faculdades muito boas, de cursos muito bons. E eu questiono por que que o mercado imobiliário, e eu estou me referindo às imobiliárias, não incorporadoras, Sim, não atrai os melhores talentos. Porque a nossa profissão dá muito dinheiro. Por que que o muito. mercado financeiro atrai e o nosso não? Porque, na minha opinião, volto a dizer, ninguém é dono da verdade, cara, o nosso mercado, ele investe, no geral, tão pouco em educação e nós exigimos, como proprietários de imobiliária, tão pouco em termos de formação que as pessoas olham com certo até menosprezo, porque você não qualifica, sabe? Então eu lembro quando eu abri a 61, só entrava corretor que tivesse terceiro grau. Uau, Era sine qua non, só. Se não tiver, não entra. Hoje eu não faço mais isso, até porque essa questão do curso superior caiu muito, né? De carteira, sim. e eu tenho caras fantásticos que não tiveram oportunidade. Então, isso eu mudei. Mas entrar na 61 não é absolutamente nada fácil. O corretor que bate lá na porta, a gente recusa vários. Não estou aqui dizendo, falando isso me achando, mas você tem que ter uma média elevada da equipe. E é como qualquer empresa, você tá aceitando prestar um serviço para uma pessoa. Então, poxa, eu vou, assim, qualquer empresa que tem aí, na sua empresa, um cara bateu na porta, quero trabalhar com você, você já aceita? Claro que não. Por que que as imobiliárias fazem isso? Os corretores batem na imobiliária e já podem entrar. Tem cresce? Tem, pode entrar. Como é que você qualifica? Como é que uma imobiliária vai e tem 20, depois tem 30, 40, 50, 60, 70 corretores? Como é que você mantém o nível disso?
E aí não é surpresa que com esse comportamento os melhores saem, porque você não cuida, entendeu? Na 61 são 20 corretores, não passa disso. E para o bolo crescer, o pedaço deles tem que crescer também. E graças a Deus essa fórmula vem funcionando muito bem. Graças a Deus. Excelente. Pablo, o nosso papo é super curto e eu estava aqui já pensando com tanto de gente que eu estou conhecendo aí de Brasília, de Goiânia, aí no Centro-Oeste, preciso conversar com o Heraldo para a gente fazer algum evento junto aí, para a gente Por continuar esse favor. papo ao vivo, viu? Porque, cara, demais. Fico super feliz de saber que tem gente com essa visão. Uma coisa que me impactou muito no início, no primeiro grande projeto com corretores que eu trabalhei, foi a forma muito descortês, para não dizer assim, quase que abusadora, com que os corretores são tratados. Pelo menos. E eu vi assim, restrição de lanche. Cara, assim, teve um dia que eu vim para casa, eu chorei. Aí eu falei, não, peraí, eu vou ajudar esses caras a virarem profissionais de primeira linha para não serem humilhados. Justamente o que você falou, são 300, são 400, então são tratados no atacado e quase que como animais, não como profissionais. Então, fico super feliz de saber, de conhecer a sua visão e de ver que funciona na prática. Não tem jeito de não funcionar, cara. Eu quero completar só dizendo uma coisa. O negócio imobiliário é um dos negócios mais humanos que existe. Como é que você está num negócio tão humano e não trata bem aquele ser humano que está dedicando o tempo dele a você, cara? Ele está te pagando metade da comissão dele, ele está gastando o tempo dele na sua empresa e você não vai cuidar dele? Assim, isso para mim eu fico indignado, eu vejo isso acontecendo muitas vezes, vários donos de imobiliária falando da sua equipe de maneira com menosprezo. Cara, a minha equipe é meu maior patrimônio e, na verdade, assim, o meu trabalho é servir a eles. Meu filho uma vez me perguntou, papai, você é chefe? Falei, não, filho, eu tenho muitos chefes. E são os meus corretores, eu trabalho para eles. Eu sou um prestador de serviço para eles. E isso eu não estou falando, cara, da boca para fora, não. O dia que você vier aqui em Brasília conhecer a operação, você vai olhar e falar, caramba, é verdade, a empresa é toda desenhada para prestar serviço ao corretor, para que ele preste o melhor serviço ao cliente final, né? Nossa, fantástico, cara, fantástico. Os coraçõezinhos continuam subindo aí, caramba, ó, lindo demais. Pablo, super obrigado pelo papo. Eu vi que você tem vários vídeos, eu vou compartilhar Legal, nas nossas redes aí, porque eu assisti alguns para ver. Cara, é muito acima do que falaram, então fico assim extremamente feliz com a oportunidade. Obrigado pela gentileza, por compartilhar aí como sua fórmula do sucesso, que está dando certo. E você, corretor, que participou aqui com a gente, pô, minha gratidão. Na próxima quinta, às 20 horas, a gente vai conversar com outro fera. Eu brinco, Pablo, que aqui é desfile das campeãs, sabe? Só vem assim, pessoal. Na verdade, quem aprende sou eu todas as vezes. Né? Assim, obrigado pela aula que você deu para a gente hoje, viu? Pava, eu que agradeço muito a oportunidade, pode contar sempre. Obrigado por aqui, esse espaço para poder dividir. Parabéns pelo trabalho que você vem executando, pelo treinamento. Quando o mercado imobiliário melhora, seja em São Paulo, seja em Curitiba, seja onde for, é bom para todo mundo. Então eu fico muito feliz de ver pessoas fazendo o mercado evoluir. Te agradeço demais pela oportunidade, um prazer imenso, cara. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima quinta, hein? Abraço. Tchau.